Com o aumento dos golpes virtuais mundialmente, é comum a gente encontrar notícias sobre crimes usando tecnologias antes consideradas seguras. Como aquele quadradinho que a gente vê em vários lugares colocados, às vezes em alimentos, às vezes em vários locais. É o chamado QR Code. Tá? Bom, há golpes para isso? Nós pedimos aqui a gentileza do advogado, doutor Luiz. Muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Prazer é meu falar a você, aos ouvintes da Jornal Nova Brasil. Conta pra gente o seguinte, como é que a pessoa pode fraudar o QR Code se ele é uma etiquetinha que está presa em algum lugar? Bom, com relação à pauta, né, nós hoje temos um grande alerta sendo feito aí sobre a utilização dos QR Codes. Isso porque hoje tem sido muito popular utilizar essa ferramenta para acessar conteúdos, até acessar cardápios, produtos que estão sendo vendidos até diretamente pelo QR Code, etc. Os criminosos, notando que isso estava se tornando cada vez mais popular, eles têm substituído esse QR Code, ou pior, eles pegam aquele QR Code original, colam uma película por cima e este link, porque o QR Code nada mais é do que um redirecionamento de link, ele é alterado. Ao final, ao invés daquele usuário acessar o link desejado, ele está acessando um site fraudado, que pode ser um site clonado daquela venda daquele produto para enganar o consumidor usuário, pode ser um formulário para preenchimento, pode ser até o download de um aplicativo malicioso, tudo isso só por um QR Code alterado. E por isso a pauta é tão importante e os usuários, consumidores, precisam ter muita cautela a partir de agora com a utilização do QR Code. Agora, doutor Luiz Augusto, então a modificação é o quê? É um QR Code, é um colante falso colado em cima do QR Code verdadeiro, é isso? Quando ocorre a modificação no cenário físico, ele pode se dar ou pela substituição completa daquele QR Code, vale dizer, substitui o papelzinho lá, ou pela aplicação de um filtro, como você bem falou, e aí cola-se um papel que adultera pequenas partes desse QR Code, deixando o link adulterado. No mundo virtual, Heródoto, ele é diferente. É possível você, ao invadir o sistema, alterar apenas o QR Code num totem de notícia, por exemplo, num totem de vendas de produto, aí você altera a parte digital. Mas a parte física seria, sim, pode ser feito por um colante que se cola em cima do QR Code original. Doutor Luiz Augusto, e aí, como é que as pessoas, cidadão, consumidor, enfim, se defendem de uma situação dessa? Olha, Heródoto, é difícil você notar a diferença, às vezes, no cenário virtual, muito difícil, porque simplesmente eles alteram no sistema, e no físico também não é tão simples, porque dificilmente você tem a cautela de ficar mexendo ali no QR Code para ver se tem alguma película ou se ele foi alterado. Então, a cautela se dá a partir do momento do redirecionamento. Muita gente faz até pagamento por QR Code. Então, quando se tratar de questões bancárias, então compra de produto, pagamento, etc., tem que verificar se o site acessado é aquele pretendido e não um site idêntico clonado. Então, aí só analisando o link em si para ter certeza. Outra coisa, verificar se numa transação bancária o beneficiário é aquele esperado ou simplesmente é uma conta de alguém, um terceiro muito divergente daquela esperada. Já se, por exemplo, o redirecionamento se dá para um formulário, isso se torna cada vez mais difícil a checagem. E por isso as pessoas precisam ter muita cautela. No fundo, como aquilo é um redirecionamento para um link, o link sempre teria que ser conferido pelo acesso do QR Code. Eu recomendo, Heródoto, na maioria dos casos em que se tem que utilizar o QR Code para um formulário, para um pagamento, até evitar o QR Code. Então, pedir para que o funcionário do estabelecimento mande o link direto, por e-mail ou por WhatsApp, seja qual for, ao invés da utilização do QR Code. E outra coisa, se era apenas, por exemplo, acessar um menu num restaurante, um cardápio num restaurante, e esse link redirecionar para um download de um aplicativo, deve-se desconfiar que aquilo foi totalmente divergente do esperado também. Qual é o principal tipo de prejuízo que as pessoas sofrem ao entrar, então, num QR Code falso?
Os principais prejuízos são o acesso a um site falso que simula aquele site original pretendido. Vale dizer, a pessoa está andando na loja, tem um produto legal, ela se interessa, tem um QR Code na etiqueta, só que esse QR Code, no nosso exemplo, foi adulterado por um criminoso que fisicamente passou lá e mudou. O indivíduo lê o QR Code, acha que está comprando o sofá, sendo que, na verdade, ele está num site falso, idêntico àquela loja, e ele está adquirindo um produto que nunca será entregue. Então, ele vai perder esse dinheiro e depois vai ter que correr atrás para fazer bloqueio no banco, denúncia nos bancos, etc. Outra situação seria quando o indivíduo, por exemplo, já olhou um produto ou está na internet navegando e tem um QR Code só para o pagamento no banco. Ele lê, aquilo redireciona para o aplicativo bancário e tem uma transferência a ser feita. Qual o risco? O risco é o beneficiário ter sido alterado lá naquele QR Code falso. Então precisa verificar se o beneficiário é aquela pessoa que você pretende fazer o pagamento. Terceiro cenário preocupante. Você, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego e aí consta lá um QR Code para você se preencher, entrar numa fila virtual, numa fila da entrevista, e aí teria um formulário a ser preenchido. Um criminoso altera esse QR Code e ele coleta dados das vítimas para clonagem de documento, para outras fraudes. Também isso é muito preocupante, precisa ter atenção antes de preencher qualquer formulário. É aquela máxima que a gente sempre alertou, que os links podem ser maliciosos e perigosos. Então, o QR Code hoje pode redirecionar para esses links. Então, o risco pode ser financeiro, pode ser de coleta de dados, ou pode ser num site falso da compra de um produto, por exemplo, ou até para instalar um vírus no celular. Doutor Luiz Augusto, parece que esse pessoal que frauda não descansa, né? Não dorme. Aparece alguma coisa nova e o pessoal já começa a utilizar isso em benefício próprio. Doutor, a gente fala que eles têm todo o tempo do mundo, ao invés de estar trabalhando, eles estão pensando em formas de fraude, e aí nós temos que pensar as formas de inibir, de alertar o consumidor, inibir essas fraudes e também pensarmos nas responsabilidades desses estabelecimentos que fornecem esses QR Codes, que sabendo dessas fraudes precisam sempre agora dificultar o acesso a esse QR Code, vale dizer, fazerem um papel específico que tenha segurança, um papel que demonstre ser profissional e não qualquer impressão, disponibilizar esses QR Codes em locais distantes do acesso ao consumidor, que ele possa ler com o celular à distância, mas não que qualquer um possa ir lá e colar uma película em cima. Então a gente vai ter que mudar esse cenário, porque senão a gente teremos, sem dúvida nenhuma, como já estamos tendo, milhares de vítimas com relação a QR Code adulterado. Doutor Luiz Augusto Durso, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. Você é um querido amigo, é sempre um prazer atender seus convites e ouvi-los sempre e dar esse tipo de alerta aos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Luiz Augusto Durso, que você acabou de acompanhar aqui, é advogado criminalista. E olha aí, precisa tomar cuidado agora com o QR Code. Caramba, mas não é possível. Ela não tem folga.